Olá, aqui é o Arthur, do blog Arthur Schaeffer, da Baviera TI. Trabalho com Service Desk, GLPI, Evernote, Todoist, ferramentas de produtividade, governança de TI, tudo que envolve meu trabalho, que é trabalhar com tecnologia. Então, sou um profissional de TI por formação, mas acabo fazendo um pouquinho de cada coisa. No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a nova versão do GLPI. Sabe aquela versão 9.4 que está saindo aí? Pois é, essa versão ela trouxe alguns pluses, vamos dizer assim, algumas coisas novas, algumas coisas bem legais, e eu vim para falar um pouquinho sobre essas coisinhas. Então eu vim fazer um overview, eu já fiz esse overview outras vezes no GLPI 9.3, que eu vou deixar o link aqui em algum lugar aqui do vídeo, aqui em cima, provavelmente, aqui, que é para vocês, se vocês quiserem olhar o que tinha no 9.3, porque tudo que teve na 9.3 veio também para 9.4, na 9.4 agora a gente tem novas funcionalidades. Então, para quem quiser verificar o que aconteceu na 9.3, vou deixar o vídeo aqui em algum lugar, tá? Lembrando então, quem não me segue ainda, por favor, se inscreve no canal aqui embaixo, usa esse tempinho aí para se inscrever no meu canal, me ajuda muito, muito mesmo, é muito importante essa ajuda de vocês. Para quem se sente beneficiado pelo meu trabalho, vou deixar também aqui um linkzinho para saber como é que vocês podem me ajudar, não financeiramente quanto financeiramente, para que o canal siga vivo, para que o canal siga com conteúdo legal, com conteúdo interessante. E quem já me conhece, dá aquele like no vídeo, compartilha com os amigos, que é bem interessante. Também se tiver algum tipo de recomendação, algum comentário, alguma coisa, deixa aqui embaixo que eu, à medida do possível, vou comentando. Para quem não conhece meu site, www.arturschaeffer.com.br. Lá eu também publico exatamente os vídeos que eu publico aqui, mas eu também publico alguns textos, algumas coisas que eu não publico aqui no YouTube. Então, vamos para o vídeo? Eu acredito que a maioria de vocês aqui deve estar querendo saber o que tem de novo no 9.4 e às vezes acho que os changelogs da equipe de suporte do GLPI ficam um pouco confusos porque eles são bem específicos e com bastante nomenclatura técnica. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente mexe no GLPI 9.4, novas coisas, novas funções. Vamos lá! Aqui nós temos então um GLPI 9.4 rodando, funcionando 100%. Algumas coisas eu já fiz, já mexi um pouquinho nele, já alimentei ele um pouquinho, talvez vocês vejam algum tipo de sujeira por aí, mas acredito que vai ser bem tranquilo porque basicamente é mostrar as funções novas. Então aqui eu tenho uma listinha delas, um pouquinho está em inglês, um pouquinho está em português, porque eu fui testando antes, né? Então, essas que estão em inglês aqui, ó, Work, New User, Timeline, Droppable Tabs, Centralized Command Line, isso tudo tá isso tudo que tá lá no changelog, então eu só não traduzi, mas vou mostrar aqui para vocês. A Rework of Search Engine. O que é Search Engine? É um motor de busca, um motor de pesquisa, e é exatamente isso aqui, ó. Toda vez que vocês vão aqui em computadores, por exemplo, vocês têm os filtros aqui em cima. Esses filtros aqui em cima servem para fazer pesquisas dentro dos recursos que vocês têm no GLPI. Aqui em assistência, mesma coisa. Então aqui a gente coloca aqui, por exemplo, um status, uma urgência. Eu quero saber os meus... acho que não vai aparecer nada, não tem nada aqui. Tem fechado. Então eu quero saber todos que tenham status, todos os status, vamos saber, o selecionado mais fechado. E eu quero adicionar mais regras. Ou status novo. Então, isso aqui que ganhou um pouco ganhou uma estrutura nova, porque antes ele era um pouquinho diferente, se vocês não lembram. Eu vou deixar aqui também pra gente olhar como é que era, né? Tem a versão 9.3 aqui.
Tinha também, existia também, mas ele não era tão bonitinho, ele era mais feinho, tá? Então basicamente foi isso que aconteceu. Uma regra global, que daí ele traz outros tipos de recursos, ou um grupo de regras, então ficou bem interessante, foi bem legal, vale a pena dar uma conferida nisso aqui. Eu não tenho muita coisa para pesquisar, então não adianta fazer muito filtro aqui, mas aqui em cima, isso aqui é o que eu utilizo para fazer exportação de dados, de chamadas e tudo mais, para mexer nas planilhas, que eu sempre falo para vocês, porque eu exporto aqui em CSV, ó, e aí eu faço a alteração que eu quero fazer na planilha. Outra coisa nova, então, que o GLP 9.4 trouxe, é uma nova experiência na base de dados, ou seja, na base de conhecimento. A base de conhecimento, para quem não conhece, fica dentro de ferramentas, base de conhecimento. Então ela tinha uma cara bem parecida. Se vocês olharem aqui a base de conhecimento, como é que ela era, tá? Ferramentas, base de conhecimento, ela não mudou assim, nossa, como mudou, mas mudou um pouquinho, bem pouquinho. Eu vou criar aqui um artigo, só para vocês olharem o que mudou, tá? Se eu vir aqui, se eu vir aqui na nova, tem uma carinha mais bonita, para quem lembra como é que era, deixa eu até botar no FAQ aqui. Editar. Sim, vamos lá. Vou colocar também uma pasta aqui. Vou colocar dentro da pasta. Na 9.3 a gente pode adicionar à base de conhecimento algum tipo de elemento, seja algum chamado, por exemplo, ou algum ativo. Isso não tinha na 9.2, então na 9.3 entrou isso, e na 9.4 isso permanece. Só que aqui dentro da base de conhecimento, toda vez que eu clicava aqui em navegar e vinha até a categoria que eu queria, aparecia apenas isso, ou uma lista de coisas aqui embaixo. Então na 9.4 isso mudou um pouquinho. Se eu vier aqui em navegar, olha só como é que ficou um pouquinho diferente, um pouquinho mais fácil de navegar. Então vem aqui, aparecer aqui do ladinho, ó, o que eu quero. Tem várias categorias aqui dentro, e aqui tem vários também. Dentro de Office tem vários também. Então foi basicamente isso aqui que mudou, porque quando eu clico em cima ele não mudou muita coisa, ficou igual, tá? O resto é igualzinho aqui. Posso adicionar elementos, tudo mais. Mas o que mudou foi essa carinha aqui. Exatamente isso aqui não tinha. A terceira coisa, a timeline se tornou disponível para mudanças e problemas. O que é a timeline, gente? Dentro de chamados, isso foi adicionado lá na versão 9.1, se eu não me engano, uma timeline, ou seja, para quem é mais antigo, existiam várias abinhas para tarefa, para acompanhamento, para documento, todas essas abinhas, todas as coisas que eu posso adicionar aqui. Eu vou criar um chamado novo aqui, ó. Criado chamado novo aqui, e dentro desse chamado novo aqui eu tenho várias abinhas, ó, tá? E tudo que eu adiciono aqui nesse processamento de chamado, para quem é da versão mais nova, de repente não tenha visto, mas todos esses itens aqui, ó, solução, documento, tarefa, acompanhamento, era uma aba nova, tá? Isso foi adicionado no 9.2, se eu não me engano, que era a timeline, ou seja, tudo fica aqui na mesma, tu vai olhar para o chamado e tudo vai estar no mesmo chamado, tá? Na mesma aba, desculpa. Porque facilita tu olhar e entender tudo o que aconteceu nesse chamado, não precisa ficar navegando entre as abas. Ó, ele fica com cores diferentes. E aqui aparece a carinha de quem que foi que adicionou e tudo mais. E na 9.4 entrou para os gerenciamentos de problemas e de mudanças. Isso não tinha, tá? Em problemas e mudanças ele continuava com o procedimento de ter abas separadas. Então agora a gente tem aqui processando problema, eu posso adicionar tarefa, documento e solução dentro de uma timeline. Isso não tinha. Era exatamente assim, ó. Eu criava um problema. Tem gente que gosta de criar problema, né? Arthur, que piada boa. Então vamos criar um problema. Criei o problema. E dentro desse problema, perceba, eu tenho aqui uma aba para soluções, eu tenho uma aba para tarefas, eu tenho uma aba para documentos. Então isso mudou. Ficou mais fácil de olhar tudo que é relacionado a um problema ou a uma mudança.
tá? Aqui a mudança também tem processando de chamada, processando mudança, desculpa, e a gente consegue adicionar aqui em cima. O que mais a gente tem? A gente tem aqui, sim, antes tinha gente que mudava isso aqui, tá? Por exemplo, vim aqui em chamados, e exatamente é a mesma coisa, tá? É o mesmo item. Tinha gente que não gostava dessa função de processando o chamado. Infelizmente isso foi alterado e agora é obrigatório utilizar isso aqui. Não tem mais configuração. Antes a gente tinha essa configuração que ficava em configurar geral, eu acho. Assistência. Não. Valores padrões. Talvez. Resultados. Aqui, ó, habilitar a linha do tempo do chamado, tá? Aí teria que fazer isso aqui, não e sim. Isso agora não tem mais essa configuração, agora é tudo assim, ok? Configuração geral, valores padrão. Agora é só linha do tempo. O que eu acho interessante, eu acho bom, eu gosto muito da linha do tempo. E acredito que todo mundo consiga se adaptar a isso aí de uma forma bem fácil. Porque fica tudo numa tela só, é só questão de adaptação. Então eu acho muito interessante. Outra coisa bem legal. A gente consegue gerar comandos direto na console do GLPI. Deixa eu ver se eu tenho um aberto aqui. Não. Vamos abrir um. Conectar aqui. Vou mostrar para vocês rapidamente um comando rápido. A gente consegue fazer a instalação do GLPI via linha de comando, consegue fazer alterações no GLPI via linha de comando. Estou estudando bastante documentação, essa documentação fica exatamente nesse link aqui. Então, quem quiser, que tiver interesse, tá aqui. Eu estou estudando ela para daqui a pouco fazer alguns vídeos relacionados. Nada certo ainda. Não sei qual que é a real aplicabilidade dessa linha de comandos, nunca precisei. Então, mas daqui a pouco, mais pra frente. Aqui, na função com o login. Aqui, pressionamos. CD /HTML94 scripts. Fica exatamente nessa pasta aqui, a gente tem que vir até a pasta scripts. Por que eu sei disso? Porque eu li aqui, ó, na documentação do GLPI, que fica dentro desse endereço aqui. A gente tem a documentação oficial que está muito bem feita. A gente tem informações, ok? Que a gente pode rodar. Então, os comandos estão aqui. Vamos ver aqui, ó. Diz a versão 9.2. Tools. Tá, então mudou. Agora é bin/console, viu? Então vamos voltar. Esse é o diretório do meu GLPI. Então vamos chamar bin/console. Eis que aparecem comandos. Vejam só. Vou dar um bin/console e vou colocar um comando aqui, sei lá, vamos ver um comando. Help. Vai me trazer o help dele. Se eu quiser, por exemplo, bin console menos list. Vamos listar os comandos. Aí aparecem os comandos. Ou se eu quero fazer um check no meu database, GLPI database check. Ok, então daqui a pouco isso é interessante. Aí pra frente, dá pra fazer update também. Database, não é do GLPI, é database. Dá pra gente sincronizar os usuários do LDAP via linha de comando. Isso aqui talvez seja interessante. Desculpe. É bem interessante.
Dá pra gente desbloquear tarefas automáticas que estejam bloqueadas, talvez seja isso aqui. Show de bola. Interessante. Vamos ver se daqui a pouco aí pra frente a gente não consegue ver... dá pra ver a versão ali, vamos ver. -V. Menos version. bin/console. Legal. Aparece a versão. Show de bola, hein? Legal. Outra coisa legal que apareceu aqui. A gente tem regras para ativos, regras de negócio para ativos. Isso não tinha, tá? Então isso é bem legal. Porque quando a gente queria rodar, por exemplo, administração regras. Administração regras 9.3. Então a gente não tinha regras. Aqui eu tenho regras de negócios para ativos. E agora a gente não tinha. Então isso é bem legal, porque a gente pode criar, por exemplo, uma regra. Eu criei já uma regra aqui, teste. Essa regra aqui, ela faz o quê? Toda vez que ela encontrar o status do item como sem comunicação e o tipo do item for computador, é para ele adicionar um comentário de verificação necessária. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o PC1 aqui, por exemplo, vou mudar o status dele para running, ok? E vou apagar o comentário. Vou alterar agora o status para sem comunicação. Esse status aqui ele pode ser alterado automaticamente pelo Fusion Inventory. Então para isso é uma coisa interessante. Vou dar um salvar. Quando eu salvar, ele vai adicionar um comentário, verificação necessária, tá ali o comentário. Então tem várias outras coisas que dá para fazer lá na regra, tá? Então se vocês quiserem dar uma verificada, fique em administração regras de negócio para ativos. Antes só tinha para chamados, agora tem para ativos também. É bem interessante, bem legal. Agora a gente só tem rich text para os chamados. Antes a gente tinha essa opção de tirar, agora a gente não tem. Isso estava gerando um certo desconforto para o pessoal. Ficava em configuração geral, valores padrões ou em assistência, agora não me lembro. Texto rico. Rich. Assistência. Ali, ó, usar texto rico para helpdesk. E agora deve ter sumido isso daqui. A gente não tem mais essa opção. Para evitar problemas que estavam acontecendo, ó, não tem mais ela aqui. Ok? Agora a gente consegue bloquear a personalização do perfil, ou seja, do usuário. Digamos que tem o usuário lá na ponta lá. Deixa eu abrir um usuário aqui. 92680.5 /94. Vou mudar a senha. Então antes ele poderia vir aqui, por exemplo, deixa eu mudar para português. Ele poderia vir aqui, clicar nessas minhas configurações e alterar, personalizar aqui cor, linguagem, né? Tudo isso ele poderia fazer pelo seu próprio usuário. E agora a gente tem essa opção de tirar isso. Se vocês não querem que seu usuário mude a cor padrão e tudo mais, dá para ser feito aqui. Ó, vamos aqui lá na configuração de perfis, ou seja, tudo fica dentro de perfis, tá? Permissões, coisas, pessoal, tudo fica dentro de perfis. Dentro de perfis, vou no perfil self-service, que é o perfil daquele usuário. E eu tenho aqui dentro de ferramentas, configurar. Configurar eu consigo ler e atualizar, enfim, eu posso desmarcar aqui, ó, salvar. E aí
eu venho aqui no meu usuário, tenho que fazer logout e entrar de novo. User 1, 2, 3. E agora eu não consigo mais alterar a personalização daqui, ó. Veja, não aparece mais, diferente daqui, ok? Uma questão de segurança aí, se tu quiser criar isso aí. Isso aqui eu achei muito show, mesclar e separar chamados. Isso aqui é muito legal, porque às vezes um chamado ele é duplicado, enfim, e aí para ele não ficar lá sujando, ao invés de só colocar como duplicado e ficar os dois abertos, a gente mescla os dois, ok? Então vamos criar um chamado novo aqui. E bem como um chamado pode ser separado, ou seja, eu posso pegar um chamado e transformar em dois. Digamos que o usuário criou o chamado e ele adicionou uma entrada lá. Vou colocar aqui o user como pessoa nesse chamado, lá nos chamados. Ok. Aqui. Digamos que o teu usuário vai lá e faça adicione um acompanhamento, mas que não tenha relação nenhuma com o chamado, formatar meu PC. Sei lá, não tem nada a ver com esse chamado aqui. Tá? Aí tu vai lá no chamado. E faz o que? Processão de chamado, tá ali, formatado PC, e clica aqui, ó, promover para chamado. Aí ele vai criar um chamado separado para isso. Já vai trazer o requerente, que foi a pessoa que colocou, já vai colocar a descrição, só clica em adicionar e vai criar um novo chamado. Bem show isso aqui. E eu também posso fazer a mesclagem dos chamados, ou seja, eu posso pegar vários chamados e juntá-los. Como é que eu faço isso? Vem aqui em chamados, junto todos que eu quero. Ali, tá vendo que criou um novo chamado? Vou em ações, unir como acompanhamento, unir ao 1, por exemplo. Claro que se eu selecionei todos ali, né, ele vai, mas vamos lá. Unir tudo, quero unir tudo ao chamado 1 que já está fechado. Mesclar, confirmar. Eles não são apagados, tá, pessoal? Não são apagados, eles são apenas mesclados ao chamado principal. Ó, tá tudo aqui. Sumiu todos daqui, mas se eu clicar nele, aparecem todos os processamentos aqui dentro. Ó. Já diz que é mesclado e tal, ó, mesclado a partir, promovido, mesclado, tudo fica aqui. Eu achei muito show isso aqui, muito legal. Agora a gente consegue adicionar um responsável por cada usuário, então vem aqui em usuários, eu consigo dizer que esse usuário aqui tem um responsável, que está aqui embaixo, ó, responsável. Isso facilita muito porque quando eu for aqui na regra, que é para criar, por exemplo, uma solicitação de validação, regra de negócio para chamados, eu posso pegar aqui, por exemplo, uma regra, só mostrar para vocês rapidinho. Tem aqui uma ação que chama enviar uma requisição de aprovação direto para o responsável do requerente. Então eu não preciso mais criar um grupo, dizer que cada usuário é responsável por tal usuário. Eu posso simplesmente vir aqui e dizer responsável do requerente. E aí, por exemplo, toda vez que um chamado for criado pelo usuário, eu vou dizer que é para criar uma requisição de aprovação para o responsável do requerente. Acho bem legal isso aqui. Outra coisa nova que a gente tem aqui, aí pode ser importado do campo gerente no AD. Automaticamente ele já faz isso, tá? Se vocês colocarem o gerente lá no AD, que é o usuário, ele já vai puxar isso automático, ok?
a regra de negócio para chamados. Foi criado um novo critério e uma nova ação. Um novo critério, a data da criação é a hora do trabalho no calendário, ou seja, ele vai respeitar a hora do calendário, da data de criação do calendário, ou seja, se estiver fora do horário de trabalho, ele não vai aplicar a regra, se estiver dentro do horário de trabalho, ele vai aplicar a regra. E ele foi adicionada também a ação enviar a solicitação de validação pelo responsável requerente. Deixa eu mostrar esse critério. A data de criação é a hora de trabalho no calendário, ou seja, se não tiver nessa hora, ele não vai aplicar a regra. Se tiver dentro da hora, que é dentro lá de configurar, listas suspensas, calendários, ok? Achei bem legal também esse novo critério. E aqui também, isso aqui é bem legal para quem quer fazer alterações nas notificações, é a aba para exibir notificações relacionadas ao modelo de notificações, ou seja, vem aqui em configurar notificações, dentro da notificação existem várias notificações, então cada notificação ela é relacionada a vários modelos de notificação, um modelo de notificação é relacionado a várias notificações porque ele tem seus gatilhos. Então se por exemplo eu vir aqui em Add Follow-up, ele usa o modelo de notificação Tickets, aqui ó. Só que eu quero ver, beleza, eu estou mexendo no modelo e eu quero saber a quais notificações esse modelo se refere, ou seja, se eu alterar ela, quais são as notificações que vão ser atingidas. Então isso é bem legal, porque eu venho aqui em notificações e aparecem todas as notificações que estão relacionadas a esse modelo. Então eu achei isso aqui muito show, muito legal. Então é interessante para quem quer fazer alterações. A princípio era isso que tem de coisa nova. Espero que tenha ajudado um pouco a salientar o que tem de novo, o que não tem, se vale a pena ou se não vale fazer atualização. Vou deixar também aqui na descrição de novo o meu site, vou deixar uns links para como vocês podem me ajudar e também vou deixar os tempos de onde está cada uma dessas novas funções para quem quiser procurar essas funções lá na frente. E lembrando, pessoal, se vocês puderem me ajudar, se inscreve no canal para a gente chegar aí a 1000, 2000 inscritos. Se quiser muito me ajudar e acha que o meu trabalho beneficia vocês, te beneficia, dá uma olhadinha aqui de algumas formas que vocês podem me ajudar. É uma questão bem opcional e ajuda bastante o canal. Porque esse canal aqui eu mantenho justamente para ajudar a mim e a vocês, porque eu acabo vindo atrás da informação no meu próprio canal. Então, se vocês usam o meu canal como uma base de conhecimento e acham que ela é válida de um apoio, por favor, eu vou deixar o link aqui embaixo de como vocês podem me ajudar, não financeiramente e financeiramente. Vejo vocês na próxima.